Graça e paz, boa noite. Estamos começando Provérbios em 31 dias, a nossa campanha aqui no Facebook, a live de hoje, 13º dia. Nós vamos fazer uma análise simplificada do capítulo número 13. Um livro de provérbios por dia do mês de agosto. Agosto, o mês da sabedoria. Amém? Então, sem mais delongas, o Provérbios capítulo 13 fala, de riqueza, fala de sabedoria, fala de desejo e começa colocando em ênfase o filho sábio. Versículo número 1 diz que o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Já vou dando uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para o meu amigo pastor Davis Lopes, também para o nosso amado irmão Rodrigo, nosso irmão Rodrigo. Glória a Deus que amanhã estará de volta conosco aqui em nome de Jesus. Deixando um abraço também para o nosso irmão Rodrigo, para a sua liderança, pastor Roberto. Amém? E uma boa noite a todos que estão acompanhando conosco. Tá? Quando falo em filho sábio, irmão, quando falo em filho que atende à instrução do pai, eu lembro dos filhos de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Noé recebeu de Deus a instrução para fazer a arca, porque se aproximava o dilúvio. E você vê que Noé começa a pregar. E Noé não prega o que o povo quer ouvir, Noé prega o que o povo precisa ouvir. Noé representa esses pregadores, assim como eu, assim como o pastor Davis, assim como o irmão Rodrigo, a missionária Fabiane e outros mais, a bispa Neuza, a minha liderança ali. Nós pregamos e procuramos pregar, irmãos, vários outros exemplos, pastor Marcos, também a paz do Senhor, meu companheiro de live, pastor Marcos Luiz, lá da Shekinah Araruama. Então, nós pregamos, irmãos, buscamos pregar o que o povo precisa ouvir, o que Deus traz para o povo, e não aquilo que o povo quer ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro dos filhos de Noé, que receberam a instrução do seu pai. Noé chega na sua casa e passa para os seus filhos aquilo que Deus tinha falado com ele. E os filhos de Noé, eles aceitam e atendem à instrução do pai, independente de qualquer coisa. E quando se fala do escarnecedor que não ouve a repreensão, nós lembramos de quem? Lembramos de Sansão, que já foi falado por nós aqui, por mim e pelo irmão Rodrigo Marinho em análises anteriores. Sansão não ouvia a instrução nem os aconselhamentos de seu pai, de sua mãe, E olha a catástrofe que aconteceu no ministério de Sansão. Então a palavra faz referência ao filho sábio, tá? E é a introdução nessa seleção de instruções paternas, Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que Salomão tinha uma busca por sabedoria, tinha uma busca por entendimento, que com certeza também foi edificada no relacionamento dele com o seu pai, com Davi,
aquilo que Salomão presenciou, que Salomão, né, viveu com seu pai, e histórias que ele ficou sabendo da conduta do seu pai, daquela busca incessante de Davi, né, mesmo quando pecava, buscava o arrependimento e buscava viver segundo o coração de Deus. Tudo isso serviu de quê? De influência positiva na vida de Salomão. Versículo 2 e 3 fala do que? Da importância da sabedoria, do falar. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então nós temos que entender que as palavras nunca têm neutralidade. As palavras, elas sempre têm o poder de se fazer o bem ou o mal, de trazer bênção ou maldição. Tá? E existem inúmeras pessoas que tropeçam na própria língua, que tropeçam no próprio falar. Quem controla a sua boca, falamos isso ontem, voltamos a falar hoje, preserva a sua vida. Mas quem fala sem pensar traz ruínas para si. Né? E esse versículo de número 2, versículo de número 3, nos convida a controlar o nosso falar. Quantas pessoas se atrapalham, causam confusão, por quê? Porque falam demais. Versículo número 4 fala da preguiça e do preguiçoso. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Então, quantas coisas que nós almejamos na vida e não conseguimos conquistar, por quê? Porque naquele momento deixamos que a preguiça tome conta. Quanto o nosso ministério já poderia estar mais avançado, quanto a obra de Deus já poderia, né, estar mais avançada, mas muitas vezes está estagnada. Quantas coisas estão estagnadas na nossa vida? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, né, nós deixamos a preguiça tomar conta em determinadas situações. Então, mais uma vez, Salomão fala sobre o preguiçoso. Ele pode desejar tudo, muitas coisas, mas nada consegue, porque a ociosidade, né, não faz com que ele deseje, né, coisas boas e vá atrás dela, mas faz o quê? Paralisa para que ele não vá atrás dessas coisas. Né? Então permanece num estado apenas de desejo, mas não de conclusão desse desejo. É o famoso parar no meio do caminho, ou muitas vezes nem começar. Verso de número 5 fala da mentira, fala que a mentira precisa ser repudiada. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Então nós, como servos de Deus, temos que odiar, ter repulsa, ter aversão à mentira. Não tem como servo de Deus viver mentindo, viver uma vida mentirosa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele assumiu a paternidade da mentira. Então, se a mentira é algo ao qual o inimigo das nossas almas assumiu a paternidade, com certeza a mentira é algo que não pode fazer parte do viver do crente. Tá?
A mentira não pode se tornar iniquidade, não pode se tornar um pecado contínuo no nosso viver. Então a mentira precisa ser repudiada com toda a força. Ela é um câncer em qualquer relacionamento. Tá? A mentira não pertence a Deus. Um cristão não pode, em circunstância alguma, promover a mentira e nem aplaudir ou exaltar o mentiroso. O justo odeia o que é falso. Em épocas, que a gente vive aí de fake news, nós temos que repudiar a mentira e repudiar todos aqueles que andam na mentira. Não associar aqueles que andam na mentira e que vivem na mentira e que promovem a mentira. Não podemos associar tais pessoas ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 6 fala da integridade. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtorna o pecador. Ou seja, viver de forma íntegra e honesta é um dos melhores seguros que podemos fazer na nossa vida. É o nosso passaporte para o céu, é o nosso passaporte para a vida eterna, é o nosso passaporte para viver a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Chama-se integridade. Os que vivem em integridade têm paz de consciência e serão bem-aventurados por toda a eternidade. Aquele que consegue deitar e dormir tranquilo, porque confiam no Senhor, são aqueles que têm uma vida íntegra, porque ao ter uma vida íntegra, nós teremos o que? Intimidade com Deus. E quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais nós vamos entender que Deus é o Todo-Poderoso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser íntegro. Versículo 7 e o versículo 8 falam de riquezas. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa alguma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Louvado seja o nome do Senhor. A ambivalência das riquezas é observada de forma perspicaz por Salomão. O ditado já diz: ninguém é mais pobre do que quem somente tem dinheiro. A alegria da vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Enquanto aos pobres falta riqueza que dá segurança aos ricos, os pobres estão livres das ansiedades que a riqueza traz. E a palavra de Deus nos fala do rico e de Lázaro. Então a palavra de Deus nos mostra, que a riqueza não compra a nossa salvação. A palavra de Deus nos fala sobre o jovem rico que encontrou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que se retirou triste, pois amava mais as suas riquezas do que ao Senhor, do que o caminhar com Cristo, do que obedecer à voz do Senhor Jesus. Versículo de número 9 fala sobre justiça. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então os justos seguem a Jesus, que é a luz do mundo. Quem segue a Cristo não anda jamais em trevas.
Louvado seja o nome do Senhor. A luz dos justos brilha com grande fulgor. Diferente disso, é a luz do perverso, que no momento de crise não terá onde abastecer a sua luz. Acabam andando no escuro e tropeçando. Andam nas trevas, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 11. Fala de algo que o Senhor abomina, o orgulho. Da soberba se provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Então, aonde existe soberba, entra com ela também a contenda. Os humildes buscam conselhos e sabem que na multidão de conselhos está a sabedoria. O humilde é aquele que reconhece que, por vezes, a ideia do outro é mais correta e segue. Enquanto isso, o soberbo, mesmo estando errado, mantém-se irredutível. São os chamados donos da verdade. Só existe um que é o dono da verdade, que é o Senhor Jesus. Da mesma forma que só existe um, que é o dono da mentira, louvado seja o nome do Senhor. Só existe um que é o dono da verdade. O dono da verdade chama-se Jesus Cristo. E Jesus pode usar o irmão que está na sua volta, o seu colega de trabalho, o seu líder, a sua mentoria. Pode usar uma criança, como na passagem de Naamã, ele usa uma menina escrava na casa de Naamã. Deus pode usar quem Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor, para trazer para a minha e para a tua vida a palavra correta, a palavra que vai salvar, curar, transformar, a palavra que vai dar suporte, que vai tirar da depressão, que vai tirar a ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele usa quem Ele quiser. E nós temos que entender isso. E temos que estar abertos, colocando a soberba de lado, nos vestindo com as vestes da humildade, para ouvirmos aqueles que, para a sociedade, muitas vezes, passam a imagem, a ideia de serem menos instruídos que nós, menos, entre aspas, inteligentes do que nós, menos preparados do que nós. Amém? Mas são servos usados por Deus para muitas vezes nos instruir. Louvado seja o nome do Senhor. Seja humilde e aprenda que Deus, nesse momento, pode estar usando aquela pessoa mais humilde que você conhece, aquela pessoa menos instruída, para estar te aconselhando. Então, tenha sua mente e seu coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na tua vida, independente de quem Ele use, para poder falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11 fala do perigo da riqueza fácil. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. O que nós mais temos, o que nós mais temos na nossa sociedade hoje são pessoas, já falamos isso algumas vezes, e dentro dessas análises aí, são pessoas que enriquecem de forma ilícita, que enriquecem de maneira fácil, mas a cobrança vem. Louvado seja o nome do Senhor. A cobrança vem e na hora que ela vem, você não tem para onde correr. É o termo que eles usam aí no mundo, a casa cai. E na hora que a casa cai, irmão, não tem para onde correr. Louvado seja o nome do Senhor. E nem a Deus você pode recorrer, por quê? Porque você, que enriquece ilicitamente, que faz as coisas fora do querer de Deus, nem intimidade com Deus você vai ter para poder clamar a Deus e pedir a Deus que te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para a gente clamar a Deus, para a gente clamar o nome do Todo-Poderoso, a gente tem que buscar ter intimidade com Ele a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. As mães
costumavam nos dizer, tá? Que vem fácil, vai fácil. Os melhores ganhos que podemos ter na vida são aqueles que nos empenhamos para conquistar. O trabalho muitas vezes pode ser penoso, mas o seu fruto é maravilhoso. Versículo de número 12 fala de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. É um convite de Salomão para que nós cultivemos a esperança. Amém? Eu quero dar também a paz do Senhor, boa noite a alguns irmãos aí, o Diácono Roberto, a irmã Regina Helena, tá? Ao Emerson, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que passaram e estão passando por aqui, Bispa Neuza também, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dando continuidade, irmã Regina, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Salomão nos convida a cultivar a esperança, porque um homem sem esperança é um homem morto. A vida é feita de quê? De decisões. Não somos o que falamos, mas somos o que fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é sábio deixar para depois o que podemos fazer ou resolver hoje. Na vida, devemos buscar ser práticos. Amém? Então, se deixamos algo importante para depois, vamos mudar isso hoje e agora. Ninguém pode assumir o meu ou o seu lugar para tomar decisões que só cabem a nós. Amém? Eu ouvi por muitos anos, entendeu? Pelo meu pai na fé, o pastor Ednei, eu ouvi muitos anos o pastor Ednei, né, me discipulando, e ele usava uma frase que falava, tá? Problema a gente resolve, administrar a gente administra empresa, problemas a gente resolve. Então os problemas na vida são feitos para serem resolvidos. As questões, as grandes questões da vida são feitas para serem enfrentadas. Os grandes desafios são feitos para serem enfrentados e não administrados. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13, versículo 14, nos falam sobre os conselhos. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Então a pessoa que despreza os conselhos traz sobre si o que? Destruição. Destruição, porque nós, por nós mesmos, não sabemos nada. Tá? Então a obediência é o caminho da bem-aventurança. Uma pessoa é livre quando obedece os mandamentos e não quando desobedece. Nós temos aí a ideia errada de que ao desobedecer estamos exercendo uma liberdade. Pelo contrário, quando a gente desobedece, nos tornamos escravos da desobediência e nos tornamos escravos do inimigo das nossas almas. Mas ao obedecermos, nós adquirimos a liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Escute os conselhos dos sábios, siga os conselhos de Deus que estão na Bíblia e colheremos frutos preciosos em nome de Jesus. Nós estamos no 13º dia da campanha Provérbios em 31 dias. Nós estamos fazendo a análise do capítulo de número 13 do livro de Provérbios. E vamos ver agora o verso de número 15, que fala sobre bom entendimento ou bom senso. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Então, bom senso é fundamental para evitar as crises,
para evitar os atritos, para evitar o caos. Bom senso também pode significar boa inteligência. Quem porta essa característica não proclama seus próprios feitos, não faz propaganda de suas obras. A boa inteligência consegue favor porque segue as pegadas da humildade. Não precisamos exaltar a nós mesmos, tá? Qualquer tipo de exaltação em relação à minha ou à tua vida será feita pelo Senhor Jesus, no momento certo, na hora certa, segundo a vontade, o querer e a misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo fará. Versículo 16. Exalta o valor do conhecimento. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espalha a sua loucura. O conhecimento é um bem que ninguém pode roubar. Ele vale mais do que ouro. Já foi dito em várias passagens do livro de Provérbios. O conhecimento, a sabedoria vale mais do que ouro, prata e demais tesouros. O prudente não é somente aquele que tem conhecimento, mas é aquele que procede com o conhecimento que tem. Não adianta você ter o conhecimento, guardar e não usar. A gente faz menção a guardar o dinheiro embaixo do colchão. Não tem aquela história que guarda o dinheiro embaixo do colchão, o tempo passa, o dinheiro desvaloriza, muda a moeda e você perdeu aquele dinheiro que estava embaixo do colchão, porque ele desvalorizou, porque não foi utilizado, não foi usado. Da mesma forma é o conhecimento, a sabedoria. Não adianta você ser extremamente sábio, conhecedor de várias coisas, se você não usa esse conhecimento, não pratica essa sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 17 fala sobre o mau mensageiro, e aí vai para nós, pregadores. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então, o mau mensageiro é aquele que transporta mensagens de morte e não de vida. Você lembra de Jonas? Lá em Nínive, Jonas chega em Nínive, prega, o povo de Nínive ouve a palavra pregada por Jonas, o povo recebe, toma posse, se arrepende, louvado seja o nome do Senhor, e Jonas fica esperando que o povo de Nínive seja destruído. Só que quando você recebe a palavra, toma posse dela e se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, você não é destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jonas fica esperando a destruição. Ele prega no intuito de que aquele povo fosse ser destruído. Porém, o que sai da boca do pregador não é palavra de destruição. O que sai da boca do servo fiel de Deus é vida. Então, da boca de Jonas sai vida, mesmo que na mente dele o pensamento fosse de morte, o desejo do coração dele fosse de morte. Mas a palavra que ele pregou foi fiel ao que Deus mandou ele dizer. Ele falou que Nínive, se não se arrependesse, seria subvertida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou que mais um determinado tempo e Nínive seria destruída. Mas aquele povo se voltou a Deus, aquele povo jejuou, desde o seu rei até os animais, se arrependeram, se converteram dos seus maus caminhos, e Deus entrou com a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o perigo é quando o pregador prega
né? Não prega, perdão, aquilo que Deus falou. Então, o que sai da boca do pregador não é palavra de Deus, é palavra dele mesmo, entendeu? É palavras vãs, é falsidade, é mentira. Aí, ao invés de pregar a vida, ele prega morte. Por isso que é importante, tá? Em hipótese nenhuma, nós estarmos na obra do Senhor, querendo fazer e intentando a fazer a nossa vontade, aquilo que nós queremos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você vai trabalhar, viver e trabalhar na obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu mandei essa mensagem hoje para o irmão Rodrigo, tá? Você que é cristão, entenda, tá? Você não tem mais vontade. Você que é cristão, você vai fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Ele quer, não é o que nós queremos. Se você entender isso e colocar isso em prática, mesmo que você, em algum momento da tua vida, né, o seu pensamento seja ruim, seja de destruição, seja de julgamento, né, de pré-julgamento, você não vai fazer diferente do que Deus mandou você fazer. Tá? Agora, se você acostuma a fazer o seu querer, aí a gente remete lá a Saul. Você não vai ter nem noção de que vai estar desobedecendo. Você vai estar desobedecendo a Deus, mas você vai estar na tua mente, no teu coração, arrumando uma desculpa. Ah, foram as circunstâncias, foi o povo, entendeu? Foi o profeta que demorou. E aí o que acontece? Essas desculpas para Deus não tem nenhum efeito. E aí sabe o que você vai ouvir? Obedecer é melhor do que sacrificar, porque vai haver sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18 fala da insensatez e da ignorância. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, nós temos que ter no nosso coração, voltamos a dizer, já dizemos isso durante esses 13 dias, temos batido muito nessa tecla, temos que ter no nosso coração 2 desejos principais. O primeiro, adquirir conhecimento. E o segundo, o desejo de sermos corrigidos. Temos que ter no nosso coração o desejo de ser corrigido. Temos que amar ser corrigido, amar ser discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que gostar de ser direcionado. Amém? Porque precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem despreza a disciplina é insensato. Eles caminharão pela estrada da pobreza e da desonra. Já o que tem humildade para aprender e coração quebrantado para ser repreendido é colocado em lugar de honra. Versículo 19 fala dos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Então, o insensato, ele abomina se apartar do mal e se aproximar do que é bom. Então, da mesma forma, tá? Aquele que é sensato tem que abominar o mal e amar, ter desejo de fazer o bem, ter desejo de ser obediente, ter desejo de ser sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20, 21 e 22 nos exortam, né, a refletirmos sobre com quem temos andado. O que anda com sábio ficará sábio,
mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então aqui eu abro um parêntese para falar e dar um pequeno testemunho sobre o meu começo, né? Sobre o começo do meu caminhar no Evangelho. Assim que eu comecei a caminhar no Evangelho, né? E que eu comecei a entender que eu tinha um chamado, que Deus tinha um chamado na minha vida, tá? E eu fui levantado ao diaconato e passado um curto período de tempo, eu fui levantado ao presbitério, e eu entendi o tamanho da responsabilidade e entendi que eu tinha que buscar agregar, tá? Agregar ao meu ministério, ao meu conhecimento ali ministerial, né? Agregar, né? Coisas que fossem, né? Alavancar o meu ministério, me colocar numa posição de destaque, mas no sentido de adquirir conhecimento. Eu não poderia apenas ser, né, levantado ali e ficar obsoleto, ocioso, parado ali na obra. Não, tinha que adquirir conhecimento. E eu comecei a andar com os servos do Senhor, que eram exemplos de homens sábios, exemplos de homens, né, com experiência ministerial, com experiência no Evangelho. E eu comecei a fazer um trabalho evangelístico com os irmãos, entendeu? Que tinham, em média, 30, 40, 45 anos de Evangelho. Toda segunda-feira fazia um trabalho com eles ali, aprendendo com aqueles homens, andando com eles. Nós fazíamos o trabalho evangelístico, tá? Irmão Salmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Pastor Godofredo, saudoso presbítero irmão Paulo, amém? E muitos outros, andávamos com eles ali, tá? Fazendo que a obra, e eu ali aprendendo com aqueles homens ali de Deus ali, tá? Sugando ali o máximo de sabedoria que eu pudesse para poder o que alavancar o meu ministério, para poder a cada dia eu ter um suporte para poder honrar, tá? O local aonde Deus estava, né, me colocando. Louvado seja o nome do Senhor, tá? E até hoje eu agradeço a Deus, pelo Espírito Santo de Deus ter me dado essa estratégia, porque foi, e tenho certeza que será o suporte para o meu ministério. Depois comecei a caminhar ao lado do pastor Marcos, entendeu? Adquirindo ali com ele, aprendendo todo dia com sabedoria com o homem de Deus, amém? Hoje, né, sou discipulado pela Bispa Neuza Bragança, né? Mulher de Deus ali com uma história linda no Evangelho e que eu aprendo todos os dias com ela, amém? Pastora Luzeni, que está até fazendo aniversário hoje, tá? Deixar aqui o parabéns e um abraço para a pastora Luzeni, também no momento difícil que eu passei ali no meu ministério ali, tá? Pastora Luzeni me serviu também como suporte, como uma mulher de Deus ali na minha vida também, para que eu pudesse ser instruído. Mas, irmãos, dentro desse contexto, o que fez com que tudo isso funcionasse, sabe o que foi? O desejo do meu coração de aprender, o desejo do meu coração de buscar sabedoria, de buscar conhecimento, de aprender com os exemplos, de aprender com os erros, de aprender
com pessoas que tinham o que passar. Então, quando você anda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Quando você anda com sábios, você fica cada vez mais sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nossas amizades dizem muito sobre nós. Se andarmos com pessoas íntegras, honestas e piedosas, nós vamos refletir também esse caráter na nossa vida. Ou seja, nós seremos contaminados por essas pessoas e seremos bem-aventurados. Porém, quando nos unimos com pessoas mais perversas, cheias de luxúria, seremos contaminados por essa essência maligna. E é provável que essas atitudes comecem a se incorporar nas nossas vidas. Versículo de número 23 fala sobre quando a justiça falha. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que consomem por falta de juízo. Nesse versículo nós encontramos uma resposta parcial para o problema da miséria que a gente vive no mundo. A pobreza não é resultado de indolência, mas de injustiça. Pessoas honradas e batalhadoras, por vezes, não irão usufruir do resultado do seu trabalho por culpa de quê? Da injustiça que paira no mundo. Então nós cristãos devemos lutar para acabar com o quê? Com a injustiça que constantemente caminha atrelada, né, à corrupção, atrelada à maldade, atrelada à ganância. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 24. Fala da disciplina como um ato de amor. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. No mundo que nós vivemos hoje, esse é o versículo mais polêmico. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama o seu filho, castiga, e desde cedo. Quem ama o seu filho, louvado seja o nome do Senhor, faz uso da vara para corrigir. Deus te ama, Deus me ama. Então, quando a gente tomar umas varadas, não vamos reclamar, não. Porque você é servo de um Deus que te ama. Quando você tomar uma correção, quando você passar pela correção de Deus, não reclama. Porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ver o resultado lá na frente. Ele quer ver o meu e o seu sucesso. Porque Ele nos ama. Então temos que corrigir desde cedo. Por quê? Porque amamos. Então não deixe para corrigir amanhã. Não deixa para corrigir quando for tarde demais. Não deixa para corrigir quando a gente não tiver mais autoridade para corrigir. Porque não corrigimos no momento certo. O livro de Eclesiastes, também escrito pelo rei Salomão, fala sobre o tempo para tudo. Tempo certo para cada coisa. O tempo determinado para cada coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tempo certo, existe um tempo certo para cada coisa. E o tempo certo da correção é agora, é o já. Irmão Rodrigo colocou aqui Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. É o amor de Deus na minha e na tua vida, irmão. E Ele nos ama e vai corrigir porque ama. Vai colocar no prumo porque ama. A paz do Senhor, pastor Osmar. Bênção de Deus, a paz do Senhor.
Estou aguardando o Senhor quarta-feira, lá na nossa igreja, Missão Eterna, aniversário da nossa irmã Georgina, culto de ação de graça, a esposa, pastora Nani, esposa do pastor Osmar, vai ser a preletora da noite, lá na nossa igreja. Vai ser bênção. Vamos estar aguardando vocês lá para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor Osmar, e esse povo aí maravilhoso aí. Glória a Deus. Então a disciplina, irmão, é um ato de amor. O disciplinar é um ato de amor. Então a disciplina ela não deve ser, vista como punição ou castigo, mas sim como um ato de amor. O pai que ama seu filho, disciplina esse filho, ensina esse filho a andar no caminho reto. É dever dos pais ensinarem seus filhos. Essa carga não deve recair sobre os ombros da escola, da igreja, não. É obrigação dos pais. Você que é pai, Deus colocou o seu filho aos seus cuidados. Você, como mordomo do Senhor, que nós somos, devemos cuidar dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos deu para nós cuidarmos e prepararmos para que eles vivam nesse mundo e para que eles se preparem para quê? Para aceitar a Cristo e ter uma vida com Cristo. É uma coisa para um outro dia a gente conversar, tá? Tem gente dizendo que está sem som. Alguém pode confirmar para mim aí, irmão Rodrigo, está conseguindo me ouvir, irmão Rodrigo? Irmão Rodrigo está acompanhando desde o começo? Está falando que o som está rouco. Eu acho que quem está rouco sou eu mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas espero que esteja dando para entender. Que aqui não tem nem onde eu mexer mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dever dos pais ensinar os filhos. Amém? Benção, irmão. Irmão Rodrigo falou que tá ouvindo bem, irmãos, mas de repente alguma coisa no seu aparelho aí, irmão, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Rodrigo participa sempre comigo aqui todos os dias, mas hoje o irmão Rodrigo está com um pequeno problema de saúde aí, que em nome de Jesus já está resolvido. Amém? E amanhã, para a glória de Deus, tenho certeza que ele vai estar conosco aqui, quando nós vamos estar vendo o 14º capítulo do livro de Provérbios. Irmão, vamos encerrar. Como é só um falando, foi bem mais corrido. Meia horinha, um pouquinho mais, a gente conseguiu resolver. Vamos lá. A fome insaciável. O versículo 25 do capítulo 13 do livro de Provérbios. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Amém? Esse versículo nos chama a atenção e nos faz a seguinte pergunta: o que satisfaz a nossa alma? O que satisfaz a minha alma? O que satisfaz a sua alma? Os prazeres dessa vida, as riquezas desse mundo são capazes de matarem a nossa fome interior? A minha não. Que eu já dei esse testemunho aqui de que chegou no momento da minha vida em que eu tinha uma fome interior tão grande e nada saciava essa fome interior, e eu tive a consciência de que faltava algo na minha vida, e encontrei em Jesus esse algo que faltava. E antes de conhecer, de ter acesso ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tive acesso a algumas seitas e heresias, que hoje eu tenho esse entendimento que era seita e heresia. Naquela época não tinha conhecimento do Evangelho, e fui a alguns lugares, mas em nenhum deles encontrei
a seriedade, a verdade e o compromisso que encontrei no Evangelho do Senhor Jesus. Então, nada que esse mundo pode oferecer saciava a minha fome interior. Louvado seja o nome do Senhor. Os justos podem, por vezes, ter somente pão na mesa, mas encontrarão satisfação e se saciarão com a bênção do Senhor. Agora os ímpios, mesmo sentados em frente a um banquete, estarão cobertos de insatisfação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais precisa. Quanto mais tem, mais vazio fica. Essa é a vida do ímpio. Agora, a vida do justo é da seguinte forma: ele tem Jesus, ele tem a presença de Deus na vida dele, as demais coisas são acrescentadas, e as demais coisas são apenas demais coisas, não são o fundamental. Outro dia, pregando sobre Jó, eu falei: Jó, muitos pensam que Jó perdeu tudo, mas Jó tinha Deus, e ter Deus para Jó era o suficiente. Então, nessa noite, que ter Deus para mim, que ter Deus para você seja o suficiente, independente das perdas que nós temos nessa vida, independente das dificuldades que nós temos nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Independente das dificuldades, independente das lutas, das batalhas, que ter Deus na nossa vida seja para nós o suficiente. Nos sacie. A palavra de Deus fala de uma mulher que ficou viúva 16 anos, casou com 16 anos, passou um tempo e ficou viúva, que viveu 7 anos casada e ficou viúva. E diz que aquela mulher, passados dos 100 anos de idade, aquela mulher estava sempre no templo, jejuando, orando, buscando e anunciando a vinda do Senhor Jesus. O nome dessa mulher era Ana, e ela estava ali com a mesma disposição que ela tinha lá no começo da sua vida. Ela estava ali. Por quê? Porque Deus, para ela, era suficiente. Ela era viúva desde nova, casada, casou nova. Naquela época as mulheres casavam mais ou menos com uns 16 anos. Depois, com 7 anos de casada, perdeu seu marido e viveu uma vida inteira de viuvez. Mas ter Deus para aquela mulher era o suficiente dentro daquela perda que ela teve. Louvado seja o nome do Senhor. Está na vida dessa mulher. A palavra de Deus também fala sobre, Noemi, e sobre a sua nora Ruth. Quando Ruth intenta no seu coração a falar para Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, é porque ela via em Noemi que, mesmo amargurada pela perda do seu marido e dos seus filhos, então, mesmo na extrema pobreza, mesmo em meio a todas aquelas dificuldades, em nenhum momento Noemi negou o seu povo, negou o seu Deus. Tanto que o povo de Noemi e o Deus de Noemi serviram de referência para a vida de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo ela se chamando Mara, porque estava amarga, mas continuava sendo serva de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, não importa a dificuldade que a gente passe na nossa vida, irmão, tá? Nunca
devemos negar o nosso Deus. Tá? O conselho que Satanás soprou no ouvido da mulher de Jó, naquele momento de extrema dificuldade de Jó, foi: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas que a gente nunca, independente da dificuldade, independente do desespero que a gente passe na nossa vida, que a gente nunca ouça essa voz com esse conselho, para a gente virar as costas para o nosso Deus, porque o nosso Deus nunca vira as costas para nós. O irmão Rodrigo também não consegue se conter, está em casa lá, mas não consegue se conter, também, né, nos remete o exemplo de Simeão. Amém? Irmãos, amanhã estaremos de volta, capítulo de número 14, 14º dia de campanha. Até aqui nos ajudou o Senhor, tá? E Ele é fiel, vai continuar nos abençoando, tenho certeza. E nós vamos estar juntos, analisando o capítulo de número 14 do livro de Provérbios. Provérbios 14. Você amanhã durante o dia, você que tiver um tempo, dá uma lida, dá uma analisada ali no capítulo de número 14, e a gente vai falar sobre o homem sábio e a mulher sábia. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Dia 20, a nossa amada missionária Fabiane, a quem eu mando também um abraço, nessa noite vai estar ministrando na nossa igreja, Missão Eterna, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no culto das mulheres valentes, sobre a mulher virtuosa, né? Também dentro do livro de Provérbios, Provérbio 31, 10. E ela vai estar falando dessa mulher sábia, porque a mulher virtuosa é a mulher sábia. Então Deus está trabalhando de uma forma tremenda e abundante nas nossas vidas, nos nossos corações, nesse mês de agosto, dentro do livro de Provérbios. Amém? Então agosto é o mês do conhecimento. Então procure para a tua vida conhecimento da palavra de Deus, conhecimento que vem do alto, conhecimento da palavra de Deus. Tá? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando pelo nosso irmão Rodrigo aí, pelo pleno restabelecimento do nosso irmão. Ore pela minha vida, que eu também preciso da oração dos irmãos. A Bispa Neuza está aqui, ó, chamando a minha atenção aqui, Rua Vital Brasil, número 38, Lagoinha, lá na Fazendinha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? São todos convidados para o culto das mulheres valentes, dia 20 de agosto, a partir das 19h30. A preletora vai ser a nossa amada, né, amiga, a missionária Fabiane, que está de vez em quando aqui conosco também, né, nos abrilhantando aqui com a sua presença aqui na nossa live. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Uma noite abençoada e restauradora para todos. Não deu meia-noite ainda, então eu vou dar feliz Dia dos Pais só amanhã, na live de amanhã, 11 horas da noite. Mas que todos tenham o Dia dos Pais aí abençoado, tá bom? Em nome de Jesus, homenageando aí os seus pais, tá? E que Deus abençoe a todas as famílias nesse domingo, para a honra e glória do nome dele mesmo, tá? Do nome do Senhor, tá? Graça e paz, tá? Fique com Deus e até amanhã com o capítulo de número 14.